Gênesis 12, eu quero falar nessa noite com você sobre construindo nosso altar de adoração. Gênesis 12, construindo nosso altar de adoração. Vamos nos basear, queridos, na vida de Abraão, esse grande homem de Deus, e também conhecido como nosso pai na fé. E eu quero ver quais são as lições preciosas que ele tem para nos transmitir por meio da sua vida, por meio das suas atitudes. Ele, um verdadeiro adorador. Nós vamos ver que no percurso da vida dele, ele sempre levantava altares de adoração. E isso é a coisa mais linda que possa existir. Você vai na casa de um amigo, levante um altar de adoração, faça algo que glorifique o nome do Senhor. Você vai na casa de um parente, não vai fazer barraco não, fuxico, levante um altar de adoração, faça algo que glorifique o nome do Senhor, para quando você sair a pessoa falar: meu Deus do céu, você viu a pessoa ali como está sendo transformada pela igreja, por esse Deus que ela fala servir, por esse evangelho. Eu acho que eu vou para lá também, para me transformar igual. No seu trabalho, levante um altar de adoração. Quando você estiver ausente, as pessoas falar: puxa vida, aquele trabalhador, ele é diferente, aquele colega de trabalho, ele é diferente de todos. Levante um altar de adoração na sua escola, na faculdade. Levante um altar de adoração no seu bairro. Levante um altar de adoração na sua igreja, a ponto das pessoas falar: aquele ali é crente. Abraão, ele levantou vários altares de adoração. Quando há altar, queridos, de adoração, há direção de Deus. O versículo 1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, glória, poder, fala conosco, ensina-nos, por meio da tua bendita palavra e pelos exemplos destes grandes homens que nos deixaram, Senhor eterno, marcas profundas registradas na tua palavra, para que fossem instrutivas para as nossas vidas. Abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém. Primeira coisa, querido, quando há altar de adoração, há direção de Deus. Deus olha para Ur dos Caldeus e vê ali alguém diferente que lhe chama a atenção, mesmo em meio a uma terra idólatra, um povo idólatra. E Deus resolve chamar Abraão e direcioná-lo. Eu conheci um homem que ele estava em busca da verdade, e ele bateu em várias religiões para conhecer a verdade. E um dia ele no metrô, Deus, eu quero que o Senhor aí, que você me direcione a verdade, eu quero saber da verdade, e eu vou seguir hoje alguém. E aí, quando ele está saindo do metrô, ele vê 3 homens com umas pastas pretas, e ele falou: vou seguir esses camaradas. E os camaradas andando na frente, e ele seguiu. Quando ele chegou, esses 3 homens se curvaram na igreja, entraram na igreja evangélica, se curvaram ali nos últimos bancos, e ele falou: vou fazer igual. Entrou, se ajoelhou
e ali fechou o olho, não sabia nem o que dizer. Quando ele levantou, abriu os olhos, cadê os 3? Desapareceu. Daí ele foi na porta e perguntou: quando eu entrei aqui não entrou 3 homens? Não, entrou só você. Eram 3 anjos queridos, vestido, não era com asinha e cachinho dourado, era 3 homens de terno e de pasta na mão, e ali foi um sinal de Deus para ele, e ele entrou ali, e ali ele era do 33º grau da Rosa Cruz. A Rosa Cruz, ela é comparada à maçonaria, e ele já era no 33º grau, um dos últimos graus da Rosa Cruz. E Deus o direcionou a uma igreja evangélica, e ali ele conheceu a verdade, ali ele batizou, ali ele congrega. Percebe? Porque ele estava em busca da verdade. Talvez Abraão fosse um desses, lá em Ur, e Deus vai lá e resgata ele e direciona a vida dele. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Foi a palavra de Deus para ele. Versículo 2: quando há altar de adoração, a bênção de Deus. Olha no versículo 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei. Quando há altar de adoração, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Por onde você andar, levante altares de adoração, algo que exalte o Senhor, algo que glorifique ao Senhor, algo que engrandeça o Senhor. Eu fui consertar o carro, uma lâmpadazinha na lanterna traseira, e o rapaz tirou, abriu, mexeu e tal, não sei o que, e depois eu percebi que ele esqueceu um alicate lá dentro. O alicate está em casa. O que eu vou fazer com esse alicate? Caleb, ganhamos um alicate. Não, por esses dias vou passar lá e vou devolver o alicate, vou levantar um altar de adoração. Percebe que são atitudes pequenas ou atitudes grandes que a gente levanta altares de adoração que glorificam o nome do Senhor. A minha pergunta para você é: por onde você tem passado, você tem levantado altares de adoração? As suas atitudes têm glorificado a Deus, têm exaltado o nome do Senhor? Imagina você chegando na casa de um parente e fala: ih, lá vem aquela encrenqueira de novo, lá vem essa fuxiqueira de novo, lá vem esse barraqueiro de novo, lá vem esse... Eu estava ouvindo uma conversa lá da minha vizinha com um sobrinho dela. O camarada chegou todo feliz, um som do tamanho do mundo no carro dele, bom, 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 bom. Ele entrou todo feliz, festejando e tal. Ela falou: você me roubou. Ele: não, tia, não roubei não, você me roubou. E assim, ficaram discutindo lá. Ele pegou o carrinho dele, então, parece que foi buscar um dinheiro para acertar o que tinha feito, voltou, entregou o dinheirinho para ela e Aí eu fiquei pensando: quantos crentes têm atitudes vergonhosas como esta? Em vez de levantar altares de adoração, de louvor ao Senhor, fazerem coisas que glorificam o Senhor. Reflita sobre a tua vida, sobre a tua atitude. Exemplo: você que pegou aí auxílio emergencial, você levantou altar de adoração dizimando? É uma pergunta. Ou você está roubando a Deus? É uma pergunta. Percebe como Deus nos dá a oportunidade de levantar altares de adoração e muitas vezes a gente não faz?
Versículo 2 ainda: quando há altar de adoração, você se torna uma bênção. Versículo 2 ainda: tornarei famoso o seu nome e você será uma. Olha o que Deus está dizendo: eu te abençoarei. E agora Deus está dizendo: você se tornará uma bênção. A palavra do pastor Luiz Bergamino na abertura do simpósio de missões foi: não retenha a bênção, você é abençoado para a bênção passar por você e você abençoar outros. É o Salmo 67. Quantos retêm a bênção? Deus te abençoa para você abençoar. E cada vez que eu sou abençoado e abençoo pessoas, eu estou levantando altares de adoração, altares de louvor ao Senhor. Ponto 3, quando há altar de adoração, ponto 4, quando há altar de adoração, as pessoas são abençoadas por você. Versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, eu te abençoo para que você se torne uma bênção, e por meio de você outras pessoas sejam abençoadas. Isso é altar de adoração, querido. Ponto 5, quando há altar de adoração, a presença de Deus. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão. Quando há altar de adoração, quando a gente faz o que Deus nos chamou para fazer, Ele está presente, Ele se faz presente, porque o seu interesse passa em adorá-lo, em glorificá-lo com as suas atitudes, e isso atrai a presença de Deus. O Salmo 101, o salmista, para atrair a presença de Deus, ele começa a fazer um monte de coisas corretas, e depois ele pergunta: quando virás a mim, ó Senhor? Mas as próprias atitudes dele já está atraindo a presença gloriosa de Deus. Muitas vezes as nossas atitudes espantam Deus, bota Deus para correr da nossa vida. A gente quase que apaga a presença do Espírito Santo. O paviozinho que está ali fumegando, quase apagando, pelas nossas atitudes erradas. Mas quando nós fazemos a coisa certa, a chama mantém-se viva, e a presença do Senhor, ela é plena e constante na nossa vida. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Versículo 7 ainda: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. O desejo de adorar, o desejo de glorificar ao Senhor. Agora, como eu devo agir, pastor? Quando você pecar, volte aonde você pecou. Quando você pecar, volte ao lugar aonde caiu e se arrependa. Capítulo 13, versículo 3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente.
onde pela primeira vez tinha construído um altar ali. Abraão invocou o nome do Senhor. Ele tinha pecado, querido, ele tinha mentido. E aí ele volta e recomeça a sua caminhada. Ele voltou aonde ele tinha levantado o primeiro altar de adoração. Sabe o que a gente tem feito muitas vezes? A gente vai pecando e vai caminhando para frente, sem corrigir os erros do passado. Como se nada tivesse acontecido. E tem culturas que é assim. A pessoa pronta com você, depois diz que não fez nada e caminha para frente. Não pede perdão, não se arrepende e vai para frente. Abraão mentiu, percebeu o seu erro, voltou-se aonde ele tinha pecado, ou onde ele tinha levantado o primeiro altar, se arrependeu e volta onde tinha levantado o primeiro altar e oferece de novo ali ao Senhor. Falou: opa, recomeço. Não tem uns joguinhos que é assim, que você vai para o fim da fila? Às vezes com Deus é assim, querido. Ele está caminhando bem, ele está indo bem. De repente ele dá uma pisada na bola. Opa, fim da fila de novo. Estava pertinho da bênção, fim da fila de novo. Começa tudo de novo. Vai falar: não sei porque Deus não me abençoa. Foi para o fim da fila. Aí quando está chegando pertinho da bênção de novo, o inimigo vem, porque o inimigo não quer que você seja abençoado. Aí ele vai armar uma, e se você não aprendeu com a primeira lição, você vai ser reprovado de novo. Fim da fila. Alguém aqui já repetiu, já reprovou em escola, em aula, em ano letivo? Teve alguém aqui que reprovou? A Cida, Erinaldo, quem mais? Eu 4 vezes, e mais alguém? Eu não, eu desistia, irmão. Chegava o frio em São Paulo, eu desistia. Trabalhava de dia, à noite tinha que ir direto para a escola, um frio terrível. Mas o quê? Eu vou tomar uma sopinha quente em casa. E aí reprovava. Até que eu venci o inverno. A gente tem que vencer os invernos, querido, para a gente ser aprovado. Sempre quando o inimigo vê que você está próximo à bênção, ele vai tentar armar uma para você, e você tem que ficar esperto, tem que ficar atento. Se já bombou na primeira, que passe agora nessa daí, senão vai voltar para o fim da fila de novo. E está cheio de gente assim. Quantos anos teve um povinho que ficou no deserto? Quantos anos? 40 anos. Uma viagem de 1 ano. Eles passaram 40 anos, querido. Porque cada vez que estava perto da bênção, fim da fila. E Juízes mostra muito bem isso, né? O ciclo do está em alta, Deus está com eles. Está em baixa, Deus está sem eles. Está em alta, Deus está com eles. Está em baixa, Deus está sem eles. E a vida do crente é a mesma coisa. Muitas vezes você está ali pertinho da bênção, chegando ali na terra prometida, e aí volta. Então, quando há altar, há separação. Versículo de número 9: há santidade. Capítulo 13, versículo 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Aqui está falando de Abraão e Ló, o seu sobrinho. Tem hora, irmãos, que a gente tem que decidir com quem a gente quer andar. Tem hora que a gente tem que decidir com quem a gente tem que caminhar, com quem a gente deve caminhar. Deus falou: sai da tua parentela, sai do meio dos seus e vai para a terra que eu te mostrei. Ele ainda leva de carona Ló, seu sobrinho.
Desobediência ao Senhor. Quantas vezes você está caminhando com Deus em desobediência, porque Deus te deu uma ordem e você continua na desobediência? Separa. Separação significa o quê? Santidade. Deus quer te santificar, quer te separar. Ele já te instruiu. Você que está em desobediência. Ponto 8. Como devemos agir ainda? Quando há separação, consagração e santidade, há promessa. Versículo agora 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Quando há separação, consagração e santidade, há a promessa de Deus sobre a sua vida. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, versículo de número 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar ao Senhor. Coisa linda, né? A história de Abraão é tremenda. Ló caminhou com ele até esse ponto de dividirem, e se você ver a vida de Ló, Ló nunca levantou um altar de adoração. Por onde Abraão passou, levantava altares de adoração. Pergunta para mim e para você: temos levantado altares de adoração, queridos? Reflita, pense, avalie, se autoavalie. Ponto 9. Quando há altar de adoração, há milagre de Deus. Vamos lá, capítulo 21. Estou acabando. Capítulo 21, versículo 1 e 2. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Quando há altar de adoração, há milagre de Deus. Sara já estava avançada em dias, querido. Sara já estava avançada em dias, e a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. Ponto 10. Quando há altar, há provisão. Capítulo 22, versículo de número 13. Versículo 12, para que vocês sintonizem aí o contexto. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá, pois até o dia de hoje diz: no monte do Senhor proverá. Quando há altar, há provisão. Deus proveu um cordeiro. Abraão foi fiel àquilo que Deus lhe pediu. Ele passou na prova, ele passou no teste. Se por um lado tem o inimigo que muitas vezes tenta nos distanciar da bênção do Senhor, por outro lado tem Deus nos provando. Deus provando a nossa fé, Deus provando a nossa fidelidade. E agora Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, o seu único filho.
Mas Abraão é um adorador, Abraão é um erguedor de altares, e agora ele está disposto a erguer esse altar de adoração ao Senhor, ainda que lhe custe o seu filho, o seu único filho. E quando ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, para adorar a Deus por aquilo que Deus pediu, brada o anjo dos altos céus e diz: não toque nele, porque Deus viu que você é fiel. E quando Abraão levanta os olhos, então significa que ele estava ali daquele jeito, né? Mas quando ele levanta os olhos, ele vê um carneiro, ele vê um cordeiro pronto para o sacrifício, e ele vai lá, pega aquele cordeiro e sacrifica em adoração ao Senhor. Que não sejamos reprovados nos testes de Deus e nas provas de Deus. Não murmure, não reclame, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor, levante altares de adoração ao Senhor. Lembra-se de Jó. Jó tinha perdido tudo, ele estava sem roupa, senão ele arranca a roupa, joga cinza por cima e fala: Senhor, nu eu vim para essa terra e nu voltarei, louvado seja o Senhor. A mulher dele olhou e falou: esse cara é doido mesmo. Agora está Jó rapando as feridas do seu corpo. Diz que o corpo de Jó tinha feridas da planta dos pés até o fio de cabelo. O único lugar que não tinha ferida no corpo de Jó era as carnes dos seus dentes, a sua gengiva. E a mulher falou: por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Ele falou: loucas, quer dizer, tu é doida mesmo, né? Tu é doida mesmo. E ali Jó mais uma vez glorificou o nome do Senhor. Queridos de Deus, Deus nos levantou e nos chamou para levantarmos verdadeiros altares de adoração a Ele. Faça dos lugares da sua vida, da sua convivência, verdadeiros altares de adoração. E se você pecar, volte atrás, se arrependa, se humilhe diante da presença gloriosa do Senhor e continue adorando a Ele, porque Ele te chamou para ser adorador. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e requer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É fácil a gente cantar, não é, pastor Josinaldo? Eu sou um adorador. Não tem uma música assim? Parece que é do Nani Azevedo, não é? Como que é? Um adorador por excelência. É fácil a gente cantar: eu quero ser um adorador por excelência. Cantar é fácil, querido, ainda mais dentro da igreja. Aí Deus ouve você cantando e Ele acredita em você. Aí Ele fala: pronto, amanhã eu vou fazer um teste, e aí você é reprovado. Foi só blá blá blá, só conversa. Esse povo me adora com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não foi isso que Ele falou para os fariseus? E muitas vezes a gente está nessa condição, querido, adorando só com os lábios, mas o coração está longe. Que as nossas atitudes mudem, que as nossas atitudes glorifiquem a Deus, exalte o Senhor por onde quer que a gente andar. Está pescando lá na beira da lagoa? Naldo, glorifique o Senhor. Está no mecânico? Glorifique o Senhor. Está no trabalho? Glorifique o Senhor. Está
Está no estudo, glorifique o Senhor. Está em casa, glorifique o Senhor. Está com os amigos, glorifique o Senhor. Está com os parentes, glorifique o Senhor. Por onde quer que você andar, levante altares de adoração. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor.